Um paradoxo é uma declaração autocontraditória ou contraintuitiva, resumidamente. Agora, uma definição mais precisa seria: são afirmações divertidas pacas, tal qual alpacas. Hoje falaremos sobre um dos paradoxos que mais bugou a cabeça da galera que se debruça sobre esses temas, que é nada mais, nada menos do que o paradoxo do enforcamento inesperado, ou paradoxo do carrasco, ou paradoxo da visita inesperada, ou paradoxo do teste surpresa, ou paradoxo da previsão, enfim. Um paradoxo com múltiplos nomes. Aqui, vamos seguir pela versão do teste surpresa. É menos violenta. O enunciado é o seguinte: um professor anuncia para sua turma do período da tarde que, na semana seguinte, haverá um teste surpresa. A princípio, a galera fica desesperada, porque ninguém vinha prestando muita atenção nas aulas ultimamente. Então eles começam a especular sobre o possível dia da semana seguinte em que a prova seria aplicada. Após muita discussão, eles eventualmente se acalmam, pois chegam à conclusão de que, na semana seguinte, um teste surpresa não pode acontecer. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Bem, o raciocínio começa com a suposição de que o professor pretende aplicar o teste no último dia da semana, ou seja, na sexta-feira. Mas, se for assim, desse modo, significa que, na noite de quinta-feira, os alunos vão saber que o teste será no dia seguinte, na sexta-feira, o que contraria a ideia de o teste ser surpresa, porque, se todo mundo sabe, não haverá mais surpresa. Então, os alunos concluem que o teste não poderá ser aplicado na sexta-feira. Em seguida, eles voltam sua atenção para o penúltimo dia da semana, a quinta-feira, supondo que o professor pretenda aplicar a prova nesse dia. Se assim for, significa que, na noite de quarta-feira, os alunos vão saber que a prova será aplicada na quinta-feira, pois, uma vez que a sexta-feira já está fora de cogitação, sobraria apenas o dia seguinte à quarta-feira, a quinta-feira. Mas, se os alunos já sabem que a prova será na quinta-feira, então ela não será mais surpresa. Mas, como o teste deve ser uma surpresa, então ele também não poderá ser realizado na quinta-feira. Então, os alunos supõem que o professor pretende aplicar a prova na quarta-feira. Mas aqui, novamente, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para eliminar esse dia também, uma vez que, na noite de terça-feira, os alunos já vão saber que a prova será aplicada no dia seguinte, na quarta-feira, já que quinta-feira e sexta-feira estão fora da lista de possibilidades. E o mesmo raciocínio vale para terça-feira e segunda-feira, levando à conclusão final de que, na verdade, o professor não poderá aplicar uma prova surpresa em nenhum dos dias da semana seguinte. Ou seja, na semana seguinte não haverá nenhuma prova surpresa. Então, todo mundo pode ficar tranquilo e totalmente despreocupado. Mas então, o fim de semana chega, passa e a semana seguinte começa. Passa a segunda, passa a terça e o professor, na quarta-feira, aparece com a bendita prova surpresa, pegando todos desprevenidos, porque ninguém havia estudado no fim de semana achando que não haveria nenhuma prova, mas houve. Mas como isso é possível? O raciocínio dos alunos foi perfeito, não foi? Não era para o professor ter aparecido com essa prova. Aí você pode pensar, tá, é que o professor não tá nem aí pra lógica. Mas a resposta é bem mais interessante do que isso. O paradoxo vem do fato de que, pela lógica dos alunos, o teste surpresa não poderia ocorrer na semana seguinte. Sendo assim, ninguém espera que ele ocorra. E, se ninguém espera que ele ocorra, qualquer dia da semana seguinte que o professor escolher para aplicar o teste será, de fato, uma surpresa. E isso meio que pode produzir ou produz um ciclo infinito. Os alunos usam a lógica para excluir todos os dias possíveis para a aplicação do teste surpresa. Só que, ao chegar a essa conclusão, eles passam a acreditar que não haverá prova nenhuma. E é exatamente isso que os deixa desprevenidos. Ou seja, o próprio raciocínio que elimina as possibilidades acaba reabrindo-as. Eles descartam todos os dias e, sem perceber, criam as condições para que qualquer dia volte a ser possível e inesperado, de modo que o raciocínio de eliminação dia a dia possa ser aplicado novamente, invalidando todas as possibilidades, o que, por consequência, as tornará válidas novamente, e assim por diante em um loop que vai se repetir indefinidamente.
Em outras versões desse mesmo paradoxo, temos um prisioneiro que é informado pelo diretor da prisão de que na semana seguinte será enforcado, mas sem saber o dia exato, será de supetão. Temos também a versão de alguém que recebe a notícia de que terá uma visita inesperada na semana seguinte, entre várias outras variações. O ponto central do paradoxo é que, na semana seguinte, um evento inesperado acontecerá em um de seus dias, e esse fato é anunciado. Uma das possíveis soluções para esse paradoxo diz que o raciocínio dos alunos falha porque eles consideram que a prova surpresa sempre terá de ser percebida como uma surpresa em todos os cenários possíveis. Seguindo essa lógica, de fato, a prova não poderá ocorrer. Isso ocorre porque estamos considerando um intervalo de tempo finito. No nosso caso, os 5 dias úteis da semana, com subintervalos de tempo que também são finitos. Claro, né? Se são subintervalos de um intervalo finito, a duração das aulas no período da tarde de cada dia da semana, dentro dos quais o evento surpresa, no caso a prova, o teste, poderá ocorrer. E, dentro desse contexto, eventualmente, conforme o tempo for avançando, haverá necessariamente pelo menos um cenário em que a prova surpresa não poderá ser surpresa. Isto é, quando houver apenas um único subintervalo futuro de tempo possível, dentro do qual o evento poderá ocorrer, ou seja, após o término da penúltima aula da semana seguinte, sem que a prova ainda tenha sido aplicada. Isto é, após o término da aula de quinta-feira. Para simplificar o raciocínio, imagine que um evento surpresa qualquer é anunciado para acontecer nos 2 instantes de tempo seguintes. Eventualmente, se ele não acontecer no primeiro instante, deixará de ser surpresa, pois apenas sobrará o segundo instante de tempo para ele ocorrer. Isso nos permite concluir que, dentro de um tempo finito, não podem existir eventos que sempre serão percebidos como surpresa, independentemente do cenário hipotético, pois eles sempre deixarão de ser surpresa caso não tenham ocorrido até o penúltimo instante do intervalo. Não obstante, isso é uma simplificação grosseira da situação, até porque, ao se tratar de um evento surpresa instantâneo anunciado para ocorrer dentro de um intervalo finito de tempo, nem haveria tempo de raciocinar sobre o fato de que ele deixaria de ser uma surpresa quando chegássemos ao penúltimo instante de tempo do intervalo. Ainda assim, isso ajuda a entender por que a prova surpresa anunciada pelo professor, segundo o entendimento dos alunos sobre a palavra surpresa usada por ele, seria considerada uma impossibilidade. Em outras palavras, essa impossibilidade decorre da interpretação dos alunos a respeito da frase do professor, mais especificamente sobre o termo surpresa. Afinal, eles entendem que, quando o professor diz que na semana seguinte haverá uma prova surpresa, ele está dizendo que haverá uma prova em que ela sempre será uma surpresa, independentemente do dia da semana em que ocorra, quando na verdade ele pode estar apenas querendo dizer que na semana seguinte haverá uma prova cujo dia ainda é um mistério para os alunos, o que obviamente não significa que esse dia sempre será um mistério. Afinal, se seguirmos a semana até quinta-feira sem que a prova tenha sido aplicada, então obviamente ela será aplicada na sexta-feira, deixando de ser uma prova surpresa. Mas não é porque um dia ela deixará de ser uma surpresa que hoje ela não seja uma surpresa. Isto é, não é porque é impossível existir um evento que sempre será percebido como surpresa dentro de um tempo finito que um evento que acontecerá no futuro e cujo momento ainda desconhecemos poderá sempre ser previsto. Uma coisa não tem a ver com a outra. Em outras palavras, quando o professor anuncia que a prova ocorrerá na semana seguinte, cada dia pode ser visto intuitivamente como uma possibilidade entre 5. Ou seja, no momento do anúncio, não há como saber em qual dia a prova será aplicada. No entanto, conforme avançamos no tempo, essa distribuição de possibilidades se altera, a depender de se a prova já foi aplicada ou não em um determinado dia. Os dias restantes deixam de ser considerados ou passam a concentrar toda a possibilidade restante. Isto é, se a prova não ocorrer na segunda-feira, restam 4 dias possíveis. Se não ocorrer na terça, restam 3. Se não ocorrer na quarta, restam 2.
2, e se não ocorrer na quinta, resta apenas um único dia possível, a sexta-feira. Nesse sentido, ao final da quinta-feira, caso a prova ainda não tenha ocorrido, ela deixa de ser apenas uma possibilidade entre várias e passa a ser o único evento restante possível dentro da estrutura considerada. Um evento certo para ocorrer no dia seguinte, na sexta. E, uma vez que ele se torne o único evento restante possível, ele não poderá de nenhum modo ser percebido como uma surpresa. Daí segue a dedução retroativa dos alunos, na qual eles tratam raciocínios que dependem de estados futuros de conhecimento como se fossem válidos no estado presente. Eles assumem que aquilo que será sabido no futuro já pode ser utilizado como premissa válida no presente. Em outras palavras, os alunos erram porque utilizam conclusões sobre o que seria conhecido em estados futuros hipotéticos, como se essas conclusões já fossem válidas no presente, ignorando que o próprio conhecimento futuro depende das mudanças no conjunto de possibilidades ao longo do tempo. Mas essa é apenas uma das maneiras de se olhar para esse paradoxo. Como dito, ele deu um nó na cabeça de muita gente que curte estudar esses temas. É um paradoxo cuja origem exata é incerta. Ele aparece ao longo da literatura sob variadas formas, e existem diversas abordagens e propostas de resolução para ele. De todo modo, pensar sobre ele é um exercício deveras interessante. Deixe aí nos comentários os seus pareceres e conclusões sobre esse paradoxo tratado aqui. Obrigado por assistir.